Queridos, podeis assentar. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. O Senhor está conosco. Deus está neste lugar. Amém. Já cantamos que grande é o nosso Deus, e Ele é grande. Ele é maior que tudo. Tudo é pequeno para Ele, porque foi Ele que fez tudo. Antes de tudo, Ele já existia. Amém? E a sua fidelidade também é grande, é incomparável, é incontestável. Aleluia, porque Ele não pode falhar jamais. Não pode negar-se a si mesmo. Ainda que falhemos, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Glória a Jesus. Cabe a minha responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor nesta tarde. Isto é algo muito pesado para mim. Mas eu espero que o Senhor possa usar-me para falar convosco. Amém, queridos irmãos? Que o Senhor possa falar com este auditório e também falar com aqueles que estão lá em casa ou de algum lugar desta terra, estejam sintonizando a internet e vendo este culto em direto. Também aqueles que posteriormente irão assistir o vídeo, que o Senhor possa também falar com eles. Que possa eu ser instrumento de Deus nesta tarde. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Convido a abrirmos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Lucas. Glória ao nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. São Lucas capítulo 23. E o versículo 33. Vamos começar com este versículo. Lucas 23, 33. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Glória a Deus. Nós costumamos sempre, quando falamos da crucificação, do ato da morte de Cristo no Calvário, costumamos olhar para uma cruz. Mas hoje quero falar de 3 cruzes. As 3 cruzes do Calvário. Porque entendo que tudo o que Deus faz tem um propósito. Amém, irmãos? Em tudo o que acontece nas coisas de Deus, há um propósito. E os propósitos de Deus são eternos. Os propósitos de Deus são infinitos. Os propósitos de Deus têm significado para nós. Bendito seja o nome de Jesus. A cruz exerceu função essencial no plano de Deus para o homem. Porque mesmo antes de se criar o mundo e tudo que nele há, na eternidade, Deus concebeu a ideia da cruz e o sacrifício de Cristo pelo mundo perdido. Glória ao nome do Senhor. Apocalipse 13:8 diz que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O projeto de Deus para a nossa salvação antecede ao projeto da criação do mundo. Devemos entender isto. Também em 1 Pedro 1:20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Glória a Deus.
de start, antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. Glória a Deus. Antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. Ele pensou em nós muito antes de existirmos. Glória a Jesus. A centralidade da cruz é reconhecida na pregação do apóstolo Paulo. Ele diz aos coríntios, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. Por sua vez, o apóstolo Pedro faz menção do sangue de Jesus Cristo em suas cartas, reconhecendo na cruz o preço do nosso resgate. Ele eleva o sangue de Jesus acima de qualquer valor, não encontrando nenhum bem que possa servir de comparação e tão sublime sacrifício. A tão sublime sacrifício. 1 Pedro 1:18 a 20. Semelhante comportamento tiveram os demais apóstolos. E a Bíblia está inteiramente voltada para esse espetáculo imortalizado nos anais da eternidade como emblema de vergonha e dor. Quando cantamos aquele hino, não é? Rua de cruz, se erigiu dela o dia, fugiu, como emblema de vergonha e dor. E é tão interessante vermos que Jesus não se envergonha daquela cruz. Um menino ia com seu pai numa estrada muito perigosa. Enquanto passavam, ele olhava cruzes à beira da estrada. Contava as cruzes e comentava com o pai, pai, por que tantas cruzes ao longo da estrada? Aquilo era uma estrada muito perigosa, onde havia muitos acidentes. E o pai dizia, pois é, filho, olhamos para as cruzes e vemos que a cruz sempre simbolizou morte. Quando olhamos para a cruz, lembramos de morte. E Jesus não se envergonha da sua cruz, quando ele mesmo determinou que lembrássemos da sua morte. Cada vez que sentarmos à mesa para celebrar a ceia do Senhor, vamos relembrar a sua morte até que ele venha. Mas há uma cruz que não simboliza apenas morte. Todas as cruzes podem simbolizar morte, mas a cruz de Cristo simboliza vida. Amém? Foi naquela cruz que Jesus mudou o nosso destino, mudou a nossa situação, mudou a nossa sorte. E aquela cruz deixou de simbolizar morte e passou a simbolizar vida. A cruz de Cristo é vida para nós. Calvário, o maior projeto de Deus para a humanidade. Amém, irmãos? O maior projeto de Deus para nós chama-se Calvário. Se não fosse o Calvário, o que seria de nós? Nem existíamos. O mundo talvez já não existisse. Glória ao nome de Jesus. Paulo disse em 1 Coríntios 1:18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Glória a Deus. Como eu disse inicialmente, hoje vamos falar de 3 cruzes. As 3 cruzes do Calvário. Quando lemos na Bíblia este versículo que li inicialmente, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, quer dizer caveira, ali o crucificaram. Bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Ali estava, no centro, a cruz onde estava o nosso Salvador.
Mas não estava sozinho. À sua direita havia mais uma cruz. À sua esquerda, outra cruz. E estas cruzes também têm significado. Tentemos imaginar o cenário. Depois de ter sido julgado injustamente e condenado, Jesus foi crucificado como sendo um criminoso comum entre dois malfeitores. O Filho de Deus, o Deus eterno, despojou-se do seu trono, da sua glória, desceu até nós, baixou ao nosso nível e deixou-se ser condenado como um criminoso comum. E herdou a pena maior, mais desprezível, que era a morte de cruz. Uma grande multidão, constituída por autoridades, soldados e o povo comum que estava ali à volta a ver o espetáculo, formava a assistência. Havia 3 cruzes no Calvário, e na cruz central estava um homem especial, nosso Salvador. Na cruz do meio, glória a Deus. Parece que a multidão não estava muito preocupada com os 2 criminosos. É certo, eles haviam cometido delitos e mereciam pagar o preço pelos seus erros, pelas suas faltas. Porém, as atenções estavam voltadas para aquele homem do centro, para Jesus. Vamos dar um nome a cada cruz, para entendermos melhor. Glória a Deus. A cruz do centro, vamos chamar de redenção. A cruz da esquerda, rejeição. E a cruz da direita, aceitação. Aquelas 3 cruzes representavam um cenário de Deus no meio e a humanidade à sua volta. De um lado, um tipo de gente, do outro lado, outro tipo. Ou seja, de um lado aqueles que queriam rejeitar o Deus que estava ali. Do outro, aqueles que o aceitariam. Aqueles 2 ladrões estavam ali representando toda a humanidade. E Deus estava com os seus braços apontando tanto para um lado como para o outro. Isto significa que ambos tinham as mesmas oportunidades. Amém? Deus não tira o direito a ninguém de recebê-lo e aceitá-lo. As oportunidades são iguais para todos. Estava essa representação ali no Calvário. Glória a Deus. Na cruz central, Jesus Cristo morria como oferta pelo pecado. Na cruz da direita, um ladrão morria para o pecado. E na cruz da esquerda, outro ladrão morria, porém, em seus pecados. Glória ao nome de Jesus. Meditemos um pouco na cruz que tem o nome de rejeição. Nela estão representados todos os que buscam alcançar salvação por esforços pessoais. Aqueles que acham que por serem bons, ou por fazerem sacrifícios, ou por crerem nisto ou naquilo, vão alcançar alguma coisa de Deus.
e que não precisam de um Salvador. É a cruz da rejeição. Nela estão aqueles como as autoridades que zombavam, que estavam ali assistindo diante daquelas 3 cruzes. O povo e as autoridades que zombavam e diziam: salvou os outros, que se salve a si mesmo. Se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Versículo 35 deste mesmo capítulo. Lá também estão outros, como os soldados, aqueles próprios que tinham crucificado, que o tinham açoitado, zombavam, escarneciam, e diziam: se és tu o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Versículo 37. Estes representam aqueles da rejeição, que em vez de reconhecer em Jesus o seu único escape, optaram por zombar, por escarnecer do Filho de Deus, sem reconhecer a sua situação pessoal, a sua necessidade de um Salvador. Na cruz da rejeição também estão aqueles como o ladrão, que dizem: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Versículo 39. Aquele ladrão, estando numa situação miserável, nos seus últimos momentos de vida, mesmo assim, optou por também zombar de Cristo. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Glória a Jesus. Todos aqueles que buscam a salvação pelos seus próprios esforços estão nesta cruz, a cruz da rejeição. A parte mais triste da história do ladrão que estava sobre a cruz, do lado de Jesus, essa cruz da rejeição, é que ele perdeu-se, tendo a salvação ao alcance de suas mãos. Quase conseguia tocar na salvação do seu lado. E rejeitou. Bem ao seu lado. Tão perto de Jesus e da salvação, mas ainda assim, totalmente perdido. Há tanta gente que conhece a palavra de Deus, que tem familiares que servem ao Senhor, que talvez cresceram na igreja, conhecem, estão tão perto, mas rejeitam. Tão pertinho, quase a tocar na salvação, mas não querem. Preferem continuar na cruz da rejeição, com o Salvador tão perto. Glória ao nome de Jesus. Na cruz central, Jesus Cristo, o homem perfeito, oferecia um sacrifício perfeito para redimir todos os pecadores. Teremos a atenção da cruz da rejeição. Olhemos para o Salvador que estava ali, ainda com seus braços abertos. Mesmo em meio a tanta angústia, a tanto sofrimento, quando todos os nossos pecados estavam sobre ele, mas ainda estava disposto a alcançar quem a ele recorresse. Uma multidão tão grande, ninguém via a sua luz. À direita de Jesus estava a cruz da aceitação. Voltemo-nos para a cruz da aceitação. Aquele a quem chamam de o bom ladrão. Pois bem, bom
não era, mas deixou de ser ladrão para ser um bom homem. Tomou a decisão correta, a melhor opção, quando todos rejeitaram. Glória a Jesus. Aquele ladrão não era melhor que o outro, ambos estavam na mesma condenação, na mesma situação. Como o mundo, isso mostra-nos, como diz Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos na mesma situação. Ninguém está livre da condenação. Aqueles dois ladrões representavam toda a humanidade. Um rejeitou, o outro teve uma atitude diferente. Enquanto as horas passavam, ele procurou sair do tempo e avançar rumo à eternidade. Ele teve uma antecipação do juízo final e sentiu-se perdido diante de Deus. Nos últimos momentos da vida daquele homem, ele parou para refletir. Amém? Ele parou para refletir. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Como o tempo para Deus, a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, quando alguém morre, entra na eternidade, vai passar muito tempo, certamente, principalmente aqueles que já partiram há tanto tempo atrás, mas para Deus, o tempo, a contagem do tempo não existe. Então, a partir do momento que ele morre, ele já está diante de Deus para o juízo, porque não há mais recurso para ele. Não adianta rezas, nem preces, nem Ave Maria, nem missas de tantos dias e meses e anos, porque isso não tem valor nenhum. Todos hão de comparecer diante do grande trono branco, mas a partir do momento que alguém deixa de existir nesta vida física, já entra diante de Deus e aguarda aquele momento em que todos os não salvos em Cristo irão comparecer diante de Deus para o juízo. Aquele homem conseguiu antecipar esta situação e viu-se diante de Deus e contemplou as suas misérias, os seus pecados, a sua situação miserável e de uma condenação irreversível se não recorresse ao Salvador que estava ao seu lado. Enquanto o outro blasfemava, ele teve uma atitude diferente. Tomou tempo para reflexionar sobre sua vida de pecado e chegou à conclusão de que merecia a pena capital. Ele chegou à conclusão de que pelos seus atos, pelos seus pecados, na sua condição, o que ele merecia era exatamente aquilo que estava a acontecer. Era morte. Impressionado com a postura, o equilíbrio e o controle de Jesus, sentindo tanta dor. Jesus estava sofrendo tanto quanto os outros, na mesma condição. Como homem físico, ele sentia as mesmas dores. Mas aquele ladrão ficou impressionado com a postura de Jesus, totalmente diferente dos outros que ali estavam. O sofrimento e tortura, ou seja, com o controle de Jesus, sentindo tanta dor, sofrimento e tortura, ao ver seu colega zombar, dizendo, não és tu Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também, ele não suportou o peso da consciência e disse para o seu colega, nem ao menos temes a Deus. Estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo
que nossos atos merecem, mas este nem o mal fez. Ele reconheceu que Jesus não merecia estar ali, participando daquela condenação, daquele sofrimento, daquela morte terrível. Ele sabia que Jesus tinha sido julgado injustamente e não merecia aquilo. O ladrão da cruz da aceitação aceitava e reconhecia a pena dos seus crimes, mas não estava preparado para além da morte. Até ali ele sabia da sua situação. Ele sabia o que tinha feito, sabia o que merecia, mas não estava preparado para o momento seguinte, a morte. Sabia que a morte seria certa, dentro de algumas horas ou minutos, chegaria para ele, mas não estava preparado para o passo seguinte. Sabendo e consciente disso, estava preso. Agora não mais temia aquele homem, agora não mais temia os parentes, nem os amigos, nem juízes, nem a nação, nem nada. Ele já estava à morte, já não tinha que dar satisfação a ninguém. Muita gente tem consciência de que precisa de Deus, mas não vem a Cristo com vergonha dos parentes, com vergonha de chegar no trabalho e as pessoas saberem que agora ele é um Bíblia, agora é um protestante. Mas aquele homem agora não tinha de que se envergonhar. Ele não ia descer ali da cruz para encarar as outras pessoas mais. Estava no seu momento final. Não é verdade? Então, bendito seja o nome de Jesus. O jovem da cruz da aceitação não podia ir à sinagoga confessar os seus pecados, não podia procurar aqueles quem furtara para pedir perdão e devolver o furtado, não podia ser batizado, nada podia fazer senão exercer a fé e fé em Deus. E isto ele fez. A sua única opção era olhar para Jesus pela fé. Não sei se ele poderia virar a sua cabeça para o centro, mas ele teve que exercer a sua fé. E olhou para Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Ele esperou ansioso por uma resposta. Quando ele disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esperou ansioso por uma resposta. E esta veio de pronto. Jesus nunca deixa ninguém sem resposta. Glória a Jesus. E esta veio de pronto. Então Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Versículo 43. E assim, somente por crer, o ladrão convertido recebeu a certeza da vida eterna. Ele só precisava crer, mais nada. Glória a Deus. Romanos capítulo 10 diz que a salvação está diante de ti, na tua boca e no teu coração. Amém? E com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É tão fácil. É crer com o coração e confessar com a boca. E tem salvação. Porque a salvação tão grandiosa, tão valiosa, para nós é tão graciosa. Porque o valor já foi pago na cruz do Calvário por Cristo. A nós não custa nada, a não ser recebê-lo, aceitá-lo no nosso coração e confessar com a nossa boca. E isto fez aquele ladrão. Aceitou no seu coração, confessou. E Jesus jamais negou o seu perdão.
Em resposta, disse: hoje estarás comigo no paraíso. O homem teve os seus pecados perdoados. Foi salvo prontamente e partiu para a eternidade, com segurança, com certeza, com uma vida eterna garantida. Enquanto que o outro, que permaneceu na sua rejeição, infelizmente, partiu para a condenação eterna, representando aqueles que partem sem Deus na vida. Para estes não há volta. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Naqueles últimos momentos de sua vida, ele recebeu o perdão de todos os pecados e a certeza da salvação. No Calvário havia 3 cruzes. No centro, Jesus com seus braços abertos, como que abraçava o mundo todo. Todos os pecadores, num gesto de convite, amor e salvação. O homem, Jesus Cristo, morria para pagar o preço dos pecados de todos os homens. Jesus Cristo é o homem perfeito. Amém? Deus criou o homem lá no jardim perfeito, mas o homem optou por perder aquela perfeição. Mas Deus, na sua onisciência, sabia que isto aconteceria. Por isso, antes de Deus criar o primeiro Adão, Deus já tinha planeado enviar o segundo Adão, Jesus, o homem perfeito, para corrigir o erro do primeiro, que tornou-se imperfeito. Todos os homens tornaram-se imperfeitos e foram encerrados debaixo da condenação por causa de Adão. Veio Jesus, o segundo Adão, o homem perfeito, e pagou o preço que só ele poderia pagar, para que todos os homens imperfeitos possam voltar a serem perfeitos, recorrendo a ele, a Jesus, o homem da cruz do meio, o homem do centro. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus para todo sempre. O seu corpo estendido entre o céu e a terra significava que ele era e é o elo de ligação entre Deus e o homem. Não há outro elo de ligação entre Deus e o homem. Tantas religiões estão por aí, tanta filosofia, tanta coisa que os homens inventaram para tentar chegar a Deus. Mas não é o esforço do homem que vai levá-lo a Deus. Foi o esforço de Deus para vir ao homem. Só precisa o homem reconhecer e aceitar o que Deus fez. Nenhum homem tem capacidade de ir a Deus. Por isso Deus veio ao homem. Jesus estava crucificado, suspenso entre céu e terra, para mostrar que ele é o único elo de ligação entre Deus e a humanidade. Bendito seja o nome de Jesus. O pecado trouxera a separação, ruína e morte. Jesus Cristo restabeleceu a ligação entre o céu e a terra, fazendo com que o homem e o seu Deus pudessem estar reconciliados e unidos novamente. Deus sempre desejou essa comunhão com o homem, esta união com o homem. Glória a Deus. Deus criou-nos, queridos, a sua imagem e a sua semelhança. Deus criou o universo, todas as coisas, só com a sua palavra, dizendo, haja luz e houve luz, haja isto, haja aquilo, e as coisas aconteceram. Mas quando foi para criar o homem, ele reuniu a Trindade e disse, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós somos a criação especial de Deus, o projeto especial de Deus. Deus importa-se conosco, Ele nos quer para estar com Ele durante
toda a eternidade. Bendito seja Deus. Para isto, temos que fazer a escolha do lado certo. Não do lado da rejeição, mas sim do lado da aceitação. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. No Calvário, havia outras duas cruzes, além da de Jesus. Em um dos lados, um homem pendurado na cruz da rejeição morria sem fé, sem esperança e sem Deus. Morria perdido em seus pecados, sem perdão, estava perdido para sempre. Este homem tivera as mesmas oportunidades que o outro, mas não aproveitou. E finalmente morreu completamente perdido. Na outra cruz, a cruz da aceitação, um homem lutava com a consciência. Todo o mal de sua vida lhe era patente e conhecido. Ele sentia-se perdido e desesperadamente só, abandonado por todos. Então, teve certeza de que aquele que estava ao seu lado era o Messias, era o Salvador do mundo. Sua única esperança. Ele creu no Senhor, entregou-se a Ele, pediu-lhe perdão e foi aceito. Tão simples. Tão simples. Bendito seja Deus. Cada um de nós é colocado hoje numa posição de escolha. Todos nós. Toda a humanidade é colocada diante de Deus numa posição de escolha, porque não há meio termo. Há alguém que pensa, que foge a isto, fica no meio termo, não quer nada com Deus e também não quer nada com o inimigo, com o inferno, e pensa que vai viver a sua vida, a sua maneira, morreu, tudo acabou. Nada. Não é assim. Quem assim pensa engana-se a si mesmo. Não há meio termo. Há uma linha tão tênue entre essas duas decisões que não dá para ficar lá no meio. Ou fica-se de um lado ou do outro. Quem rejeita a Cristo, infelizmente, rejeita a salvação. E o oposto à salvação é condenação. Bendito seja o nome de Jesus. Cada um de nós é colocado hoje numa posição de escolha. Ou aceitamos a salvação que nos é oferecida em Cristo, ou rejeitamos este oferecimento. Tudo depende da nossa escolha. Bendito seja o Senhor. Mas sobre nós repousam as consequências de vida eterna ou perdição. Ninguém poderá fugir a isto. No Calvário havia três cruzes. Uma da redenção, onde Jesus deu sua vida por nós. Nas outras duas, dois homens lutavam. Um aceitou a salvação, entregando-se a Jesus. Outro rejeitou a Cristo e perdeu a salvação. Que Deus nos ajude a escolhermos a Cristo hoje. Amém? A escolhermos a Cristo hoje, porque o amanhã não existe. Sabiam que o amanhã não existe? Só existe o hoje. O ontem já passou, nós só vivemos o hoje. Dizemos assim, vamos fazer isto assim, assim amanhã, mas quando chega o amanhã já é hoje. Aliás, o amanhã nunca chega. O amanhã é algo que não existe. O que Deus nos ajude a escolhermos a Cristo hoje, agora mesmo, para podermos herdar a vida eterna. Novamente, lembramos do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1:18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, e continua a ser loucura. Mas para nós que já recebemos,
que aceitamos, que entendemos o seu real significado, é o poder de Deus. Amém? Os irmãos querem cantar o hino 291 comigo, para terminarmos? Bendito seja Deus. O hino 291.